Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, hoje é dia 4 de novembro de 2021 e um dos destaques a respeito de informações econômicas do Brasil é a produção industrial do mês de setembro. De acordo com o IBGE, o indicador teve uma queda de 3,88% frente a setembro do ano passado. E já em agosto havia caído 0,64%. Poxa pessoal, o que está acontecendo? Não era que o Brasil está se recuperando frente à questão da pandemia do ano passado, enfim, recuperação plena em 2021? Tenho para dizer para vocês que as coisas não são bem assim. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que qualquer tipo de informação comparada ao período de pandemia é completamente maluca. Assim como nós estamos tendo essa queda agora, que é uma queda importante, vamos falar assim, mas nos meses anteriores o crescimento frente a 2020 chegou na casa de 2 dígitos. Vou só dar um exemplo para vocês. Em abril, a produção industrial brasileira, frente a abril de 2020, cresceu singelos 34,88%. Evidentemente, em períodos normais, isso é completamente anormal. Mas em períodos anormais, olha, também é normal. Mas o fato é o seguinte, sem brincadeira agora, nós estamos comparando os dados mais recentes com uma base completamente deturpada. Por quê? Porque no ano passado, primeiro semestre, o mundo inteiro, incluindo grande parte do Brasil, estava parado, não havia produção. Então, quando se compara, vai ter esses crescimentos fantásticos. E essa queda de outubro, em primeiro lugar, ela reflete duas coisas. Primeiro, vai refletir a compensação de um processo de recuperação super acelerada que ocorreu nos primeiros meses de 2021 frente a 2020. Quando acabou a fase mais aguda dos lockdowns, a produção das fábricas foi correr atrás do prejuízo, foi tentar compensar tudo aquilo que deixou de produzir, ou maior parte do que deixou de produzir nos meses anteriores, por não poder operar. Só tem o seguinte, as matérias-primas, os insumos, nem sempre estavam disponíveis. E tem o outro seguinte aí, nem sempre, ou na maior parte das vezes, não se consegue calcular direito o que nós vamos chamar de consumo reprimido. Vamos pensar o seguinte, gente. Vamos pensar em comida, alimentação. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós passemos 3 meses numa ilha meio deserta, mas com muito pouca disponibilidade de comida e bebida. Depois de um tempo somos resgatados e nos colocam no barco de resgate, já que a gente está numa ilha, uma mesa com um super banquete. Evidentemente, quando nós enxergamos aquilo, bom, vamos compensar os 3 meses perdidos com alimentação pobre. Mas será que a gente consegue ficar 3 meses se alimentando para compensar aqueles 3 meses anteriores que nós ficamos com falta de comida? É claro que não. O nosso corpo tem um limite de absorção de nutrientes, um limite de absorção de comida. E com a maior parte dos produtos consumidos pela economia é a mesma coisa. Então, há sim consumo reprimido, mas esse consumo reprimido, ele não vai simplesmente resgatar tudo que deixou de ser vendido e comprado nos meses anteriores. Essa é uma das verdades que eu queria colocar. A segunda coisa que é mais importante é que nós estamos comparando setembro de 2021 com setembro de 2020 e naquele período do ano passado, vamos reconhecer
a maior parte da indústria já estava funcionando, se não a pleno, quase a pleno. Existia sim muito trabalho residencial ainda, mas grande parte dos produtos eles passaram a ser consumidos, alguns em maior nível, outros em menor nível. Mas temos algumas novidades para esse ano também relacionadas à pandemia. E aí vão analisar especificamente alguns gêneros da indústria brasileira para tentar explicar essa queda. O primeiro destaque: produtos alimentícios. A produção industrial de alimentos caiu 11,9% de setembro desse ano frente a setembro do ano passado. Um número forte, um número relevante e negativo. Vamos tentar entender isso, pessoal? Lá em setembro do ano passado, as pessoas já estavam consumindo quase que normalmente alimentos. Por que caiu? Caiu por conta de um fenômeno global centrado especialmente nesse ano, que é a inflação sobre os produtos alimentícios. Com a inflação na comida, é claro que os consumidores não vão continuar gastando o que gastavam antes. Ou melhor, até pode continuar gastando, estão gastando o que gastavam antes, mas vão mudar o seu perfil de consumo. E mudando o seu perfil de consumo, o que se observa é que essa modificação ela foi em prejuízo da indústria da alimentação. As pessoas passaram a consumir mais produtos in natura do que produtos industrializados. E um segundo ponto também, a exportação de alimentos do Brasil cresceu muito nesse período. E essa venda para outros países, a maior parte dela não é de produto industrializado, é de produto in natura, como se fala, ou semi-elaborado, vamos dizer, congelados. E fica menos insumos para a indústria alimentícia interna. Mas o principal mesmo foi a inflação, fazendo com que as pessoas buscassem alternativas mais baratas, no caso, naturais, para consumir alimentos. Essa mesma questão aconteceu com o setor de bebidas, uma queda de 7,1% no período que a gente está tratando, setembro de 2021 comparado a setembro de 2020. E também é aquela questão, houve efetivamente uma substituição de bebidas industrializadas, sendo elas refrigerantes ou alcoólicos, por mercadorias mais artesanais, ou a própria água, ou suco de fruta, enfim. Houve sim uma substituição que fez com que houvesse queda da produção. Agora tem um outro grupo de indústrias que nesse período registrou quedas fantásticas na sua produção. Eu vou juntar os dois num só, que apesar de serem muito diferentes, tem uma coisa em comum forte. Eu estou falando dos equipamentos de informática e produtos eletrônicos e fabricação de veículos. Os equipamentos de informática caíram 18,7% e os veículos 7,9%. Foram reduções de produção bastante relevantes. Principal fator disso, comum aos dois gêneros, algo que nós já tratamos aqui no Fora de Curva, num vídeo anterior. Simplesmente a pandemia fez com que o fluxo de produção de semicondutores fosse prejudicado. E com a escassez de semicondutores, fica faltando peças eletrônicas para carros, para computadores, para impressoras, enfim. Essas fábricas ou reduzem seu ritmo de produção ou, em muitos casos, até param a indústria esperando pela normalização do fornecimento de um produto, do insumo essencial para que elas possam manufaturar seus produtos. E ainda na questão de produtos de informática,
O que está acontecendo também? Vamos lembrar que no segundo semestre do ano passado, até primeiro semestre desse ano, o home office, que nós comentamos há alguns minutos atrás, ele se consolidou, pelo menos temporariamente. Não sei se dá para falar consolidar com temporário, acho que não, mas deixa o erro aí. Mas ele se solidificou temporariamente no Brasil e no mundo por conta de ações preventivas em relação à contaminação pelo coronavírus. E para fazer um home office, precisa do quê? Precisa de um computador, seja para trabalhar, seja para se comunicar. Precisa de impressora, eventualmente, precisa de equipamentos de informática. Sendo assim, naquele período do auge do isolamento social, as encomendas por essas máquinas, esses aparelhos, subiram muito e foram antecipadas. Agora está caindo porque as pessoas simplesmente já estão atualizadas tecnologicamente dentro de um novo contexto. Isso também acontece com a indústria de móveis. A produção de móveis no Brasil, agora em setembro, caiu 21% nesse período comparativo que nós estamos analisando, que é setembro do ano passado. Mesma coisa, a demanda aumentou, as pessoas precisavam construir seus home office, redecoraram uma sala ou a casa inteira em função de uma nova realidade que se manteve por meses a fio, e daí compraram tanto naquele período que agora existe, vamos falar assim, uma ressaca de mercado. Um outro fator do setor de imóveis que importa é que com a desvalorização do real, a exportação de insumos para móveis, especialmente MDF, aumentou muito e tem menos disponibilidade no mercado interno de matéria-prima para a indústria. E daí, sim, é fato, por 2 meses seguidos a produção industrial brasileira caiu. E caiu tendo como base comparativa, tudo bem meio malucada, mas um período no qual os limites impostos pela pandemia não eram tão rígidos, tanto na maior parte dos produtos consumidos pelas pessoas e pelas empresas, como em relação a restrições de trabalho no setor industrial. Então, será que a gente está entrando já, esses indicadores nos mostram que o Brasil pode estar, a partir da indústria, entrando numa fase recessiva? Pode ser, mas tem um indicador que vai contra isso, e é isso que eu queria chamar a atenção. Dentro da produção industrial, tem um segmento, um gênero, que representa o que as indústrias compram para fabricar mais, são chamados bens de capital. A fabricação de máquinas e equipamentos registrou um crescimento de 14,5% no período agora que nós estamos tratando. Um super avanço mostrando que os empresários das indústrias estão sim dispostos a investir na ampliação da produção. Uma boa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Então, gente, inicialmente, essa queda que nós tivemos em setembro da produção industrial tem fatores específicos, mas, sobretudo, tem um contexto geral de dados amalucados causados pelas instabilidades decorrentes das decisões políticas tomadas para combater a pandemia do coronavírus. Não vou julgar aqui que estão certas ou estão erradas, mas fato é fato. E para finalizar, é um dado político direto, vamos falar assim, que eu achei meio engraçado. A arte da revista Isto É colocou com um grande grau de consistência a possibilidade de, vem para as eleições presidenciais, termos uma chapa um tanto quanto inusitada. Lula para presidente e o seu ex-oponente, Geraldo Alckmin, como vice. Que isso não pode ser sério, pelo histórico dos dois personagens, pela trajetória dos dois. Mas, em política no Brasil, quase tudo que a gente pode esperar. Pode esperar tudo. Vamos aguardar para ver o que acontece.
Por hoje era isso, gente. Se gostaram do conteúdo, por favor, não se esqueçam, botão no like, inscrevam-se no canal quem não é inscrito e compartilhem. O Fora de Curva tem que continuar crescendo para que possa prosseguir trazendo esses conteúdos para cada um de vocês. Muito obrigado. Tchau.